Sala de aula como espaço estético. O lugar da arte nas nossas salas de aula. Os cineastas não são os únicos a se interessarem por retratar salas de aula. Também artistas visuais de outras linguagens, como o desenho, a pintura e a escultura, lançam seu olhar sobre esses espaços, em busca de significados que às vezes nos passam despercebidos. É a partir do olhar de alguns deles que nós iremos refletir nessa aula a respeito do lugar da arte nas nossas salas de aula. Dentro dessa temática, entre as obras mais valiosas de coleções brasileiras de arte, está uma pintura a óleo de Vincent van Gogh chamada O Escolar. Ela foi feita em 1888. A obra pertence ao acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e é, portanto, patrimônio de todos nós brasileiros. Trata-se de uma pequena pintura a óleo de dimensões de 63 por 54 centímetros que retrata um menino sentado em uma cadeira escolar. Eu vou mostrar agora como pesquisar a obra do Van Gogh no site do MASP. Você pode conferir a obra que nós estamos estudando nessa aula por meio do site do MASP. Você vai entrar em masp.org.br, acessar o menu, ir até a seção Acervo, Pesquise no Acervo. Ali vai abrir um espaço para que você digite o nome da obra, nesse caso, O Escolar. Você vai ter como resultado a imagem da pintura e todos os dados técnicos que o museu possui a respeito dela, como o título, data da obra, técnica, dimensões. Você também pode aproveitar o recurso de zoom para ver a obra bem de perto em todos os detalhes, que incluem conseguir perceber o caminho que o pincel fez para a construção da pintura. Em seguida, você pode acessar a parte ligada aos textos e encontrar alguns textos escritos por especialistas da arte sobre Van Gogh ou sobre a própria pintura. E na sequência, você pode também pesquisar trabalhos relacionados e o museu vai indicar uma série de outras pinturas que tenham alguma relação com essa, que podem ser pinturas do Van Gogh ou outras pinturas que também retratem meninos ou temáticas voltadas à escola. Em um livro a respeito do encontro entre crianças e professores com a arte, a pedagoga carioca Célia Flores publicou um relato muito interessante a respeito de como o escolar a fez pensar sobre a escola. Flores comenta que conheceu a pintura por meio de uma reprodução, no ano de 2002, em uma exposição chamada História em Quadrões, Pinturas de Maurício de Souza, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A visita aconteceu junto com uma turma de estudantes da primeira série do ensino fundamental, que também estava acompanhada pelos familiares das crianças. Talvez você se recorde que na década de 2000, além de exposição, os quadros de releitura Histórias em Quadrões foram publicados em livros e se tornaram brinquedos, como quebra-cabeças. Na mostra visitada pela Célia Flores e pelos estudantes dela, o conhecido quadrinista da Turma da Mônica expôs, entre outras, uma releitura da pintura O Escolar, mas colocando o personagem Cebolinha no lugar do modelo retratado pelo Van Gogh. Na exposição, ao lado da releitura, tinha também uma pequena reprodução do quadro original. A educadora Célia escreveu o seguinte a respeito das suas impressões sobre a obra. Logo que olhei para a pequena reprodução da tela O Escolar, o que mais me chamou a atenção foi a expressão do rosto da criança retratada. Um olhar distante que não encara o outro nos olhos. Sua posição na cadeira também me deixou incomodada. A criança de lado, com as costas da cadeira servindo de apoio para o braço. Pareceu-me mesmo que o menino não estava com nenhuma disposição para o contato com o outro. Célia Flores viu na pintura um escolar cansado, entediado e sozinho, o que lhe fez se perguntar a respeito de que escola era aquela que havia provocado na criança uma expressão facial tão melancólica, tão taciturna. Além disso, ela se perguntou: se os conhecimentos são construídos por meio do contato e das trocas sociais,
Como o aluno pode se encontrar tão só? Você concorda com a interpretação da educadora sobre essa obra? Que impressões sobre o estudante e sobre a escola que ele provavelmente frequentou você teve? Não se preocupe em acertar ou errar, porque cada pessoa pode construir suas próprias interpretações com base nas suas experiências. Nesse ponto, é interessante retomarmos algumas ideias sobre as quais nós já tratamos anteriormente. Em A Sala de Aula é o Mundo, nós refletimos a respeito de a sala de aula ser um importante espaço social de inserção dos estudantes na cultura. Observando escolas retratadas em filmes, nós argumentamos sobre como objetos, imagens, cores, sons, entre outras coisas, também ensinam sobre o espaço social em que nós vivemos, para além dos conteúdos do currículo escolar. Em vista disso, podemos concluir que a sala de aula é um lugar onde se pode conhecer muito sobre o mundo. Contudo, quando ela se fecha em si mesma, deixando de explorar a diversidade de elementos que existem na cultura e na natureza, ela se torna repetitiva, aborrecida e entediante. Isso acontece quando, por exemplo, a forma de apresentar o conteúdo é sempre a mesma, com o mesmo ritmo de voz, a mesma consulta aos livros, o mesmo modo de organizar as carteiras, até a mesma cor de giz no quadro. A professora Célia Flores escreveu em seu relato: apropriar-nos do que acontece na vida, ter com quem dividir questões do dia a dia, não dissociar escola e vida. Tudo isso nos faz pessoas mais felizes. Nesse caminho de pensamento, é interessante se perguntar: como a arte pode favorecer um cotidiano mais alegre na sala de aula? A palavra alegria aqui no nosso contexto não significa um divertimento puro e simples, embora, claro, a distração e o entretenimento também tenham o seu lugar e o seu valor na escola. A alegria e o riso, importante de se produzir em sala de aula, é aquele que se constrói como resultado de um olhar sobre as coisas que aproxima o que aparentemente não tem relação entre si. Eu sei que isso parece bastante abstrato, mas nós vamos pensar juntos a partir de alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo é baseado na interpretação de um poema elaborada pelo semioticista Amálio Pinheiro. O poema que eu vou ler é de autoria do escritor russo Vladimir Mayakovsky, considerado um dos maiores poetas do século XX. Preste atenção nas palavras olhar e lâmina. Afora o teu olhar, nenhuma lâmina me atrai com seu brilho. Em um poema, as palavras muitas vezes são escolhidas pelo som que elas produzem, mas também pelas imagens que elas evocam na nossa imaginação. No caso do poema que eu acabei de ler, as palavras destacadas têm grande poder imagético. Olhar remete ao órgão olho, que é delicado, que é frágil, que é ovalado. E lâmina, por sua vez, é um objeto duro, agressivo e cortante. A aproximação entre essas duas imagens tão contrastantes provoca um tipo de espanto, porque elas acabam trocando de significados, do que surge então a força poética do texto. Mas se, ao contrário, o olhar fosse comparado com um sinônimo que a gente geralmente já associa, os versos não seriam tão mobilizadores. Essa capacidade de aproximar coisas que antes não se relacionavam produz algo como uma sensação de se estar perdido, ficar sem lugar, se desacomodar. E é isso que nós estamos aqui chamando de alegria. Esse desassossego alegre é o tipo de sensação que a arte pode produzir em sala de aula. Sobre isso, também Paulo Freire escreveu: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Talvez seja esta a alegria ausente no rosto do menino da pintura escolar de Van Gogh. Como vimos no poema, aproximar o que está distante não precisa ser uma tarefa gigantesca. Perceber os contrastes entre as coisas do mundo e relacioná-las diz muito mais respeito a uma sensibilidade que nós podemos lentamente desenvolver. A artista visual Cíntia Marcelli
por meio da obra RH0, homenagem a MA, nos mostra como objetos de sala de aula podem ser aproximados de uma maneira bastante inesperada. Marcelle criou uma instalação utilizando uma cadeira escolar, giz de lousa, caixa de giz, papel e uma fotografia. Uma instalação é um tipo de obra de arte que é construída como um ambiente dentro dos espaços de exposição e de galerias e de museus. Nesse trabalho, a artista equilibrou uma cadeira em apenas uma de suas pernas traseiras, usando somente um punhado de giz branco, como você está vendo agora nessa ilustração. Com isso, ela criou uma sensação de suspensão do objeto no ar, em um jogo de equilíbrio bastante intrigante que permaneceu da mesma forma durante todo o período em que foi exposto. O que nós podemos interpretar da cena criada por Marcelle? Existem algumas possibilidades, vamos ver juntos. O site especializado em arte contemporânea Artversa registrou que a obra mostra que o giz, apesar de ser um dos objetos mais simples da escola, é um dos mais fundamentais. Já para a pesquisadora Fernanda Morse, o esquema visual da cadeira, equilibrado em uma perna só, sugere que, uma vez que se interfira na base de uma instituição como a escola, o equilíbrio inteiro da estrutura se torna fraco. Já a curadora Isabella Risley defende que em obras como essa, a artista está deslocando os objetos da sua ordem cotidiana para incitar o espectador a pensar na sua reorganização. É como uma metáfora sobre reorganizar a sociedade a partir das suas bases. O peso da cadeira e a leveza do giz também levam a retomarmos a ideia da aproximação de objetos contrastantes. Analisando esse contraste, quem sabe nós possamos elaborar mais algumas interpretações. Por exemplo, que a obra sugere que a escola, representada pela cadeira, se equilibra sobre o conhecimento dos professores, representado pelo giz. Em outras palavras, que a estrutura material da escola, com seus móveis, salas, telhado, está apoiado na frágil, mas também poderosa, consistência dos pensamentos dos professores, que se materializam na voz e nas palavras escritas no quadro. Após essas reflexões a respeito das obras O Escolar e R igual 0, homenagem a MA, a que conclusões nós podemos chegar a respeito do lugar da arte na sala de aula? Em primeiro lugar, nós sabemos que a arte é uma disciplina escolar, componente curricular obrigatório nos diferentes níveis da educação básica. Nesse sentido, o espaço para o seu aprendizado na escola está garantido desde a promulgação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, para além dos conteúdos curriculares, nesse capítulo nós estamos estudando como as diferentes linguagens da arte podem estar presentes na sala de aula também por meio de uma postura estética do professor. Isso quer dizer que a arte pode se fazer presente na forma como as aulas de qualquer disciplina são planejadas e ministradas, a fim de superar a repetição enfadonha e produzir a sensação de desassossego alegre de que nós tratamos anteriormente. Na sala de aula. Para concluir esse debate, nós faremos um exercício criando colagens com fotografias que você irá fazer de detalhes da sala de aula. Experimentar materiais e criar imagens ou objetos a partir deles é uma forma de desenvolver a nossa sensibilidade para a arte. Por isso, a proposta é imprimir as fotografias e pensar sobre as características físicas dos objetos retratados. Por exemplo, o piso ele é frio e é liso, a parede é áspera e dura, a lâmpada é quente e delicada. Em seguida, você e os seus alunos vão recortar os objetos das fotografias e produzir colagens, explorando relações de contraste entre as imagens, tal como a lâmina e o olhar do poema do Mayakovsky, e o giz e a cadeira da instalação da Cíntia Marcelle. Conduza uma conversa com a turma a respeito das suas escolhas e resultados. Quais colagens criaram os contrastes mais interessantes? Quais imagens não criaram contrastes tão marcantes? E por quê?
Ao final, as colagens poderão compor uma exposição montada nas paredes da sala de aula. Aqui estão algumas das colagens que eu mesma produzi com as fotografias que fiz de uma sala de aula. Para fazer as montagens, eu imprimi as fotografias e fiz recortes nelas. Eu cortei aquilo que ficaria vazado e embaixo escolhi a outra imagem para fazer a sobreposição. Aqui, por exemplo, a gente tem um quadro negro, mas que a sala inteira está de costas. Então, é alguma coisa que foge um pouco do habitual da sala de aula. Nesse outro exemplo, eu cortei todos os estofados das cadeiras e coloquei pedaços de fotografias do vidro da sala de aula, da parede de tijolos, da parede de cimento e também do azulejo, fazendo o contraste da cadeira como algo confortável e fofo, transformado em algo que é duro e bastante desconfortável para assistir às aulas. Aqui nesse outro exemplo, era uma mesa e eu fiz o recorte da mesa, tirei o tampo dela e a fotografia desses papéis, que é uma foto que está feita de lado, e aqui dá a impressão de uma tridimensionalidade que a mesa não tem. Nesse outro exemplo, eu tinha uma parede que tinha a tinta estava descascada. Então, eu recortei essa parte e coloquei aqui atrás um postal que é de uma paisagem qualquer, mas como se fosse um lugar que você pode agora ver de dentro da sala de aula por meio desses recortes, como se a parede tivesse rasgada, furada. Aqui, num outro exemplo, a cadeira que fica no chão foi para o teto. Nesse caso aqui, que era um detalhe da porta da sala de aula, eu recortei, tirei os vidros e deixei atrás uma cena de uma exposição que fica, de uma obra que fica dentro de um jardim no Instituto Inhotim, e para que a gente tivesse a impressão de que olhando pela janela, pelos vidros dessa porta da sala de aula, a gente poderia ver essa obra ali bem perto, como se fosse uma outra dimensão que você acessasse. E aqui, por último, é uma fotografia de uma carteira vista de cima, que eu recortei e inseri o exaustor do teto da sala. A carteira, que é um lugar para você repousar os seus objetos, nesse caso aqui fica inviabilizada, porque a gente não consegue colocar nada em cima do exaustor enquanto ele está girando. Você pode seguir essa mesma ideia de fazer os recortes e fazer as sobreposições e depois colar sobre um papel branco. Nessa aula, nós refletimos sobre qual o lugar da arte na sala de aula, estudando a pintura O Escolar, de Van Gogh, e a instalação R=0, homenagem a M.A., de Cíntia Marcelli. A partir delas, nós discutimos a ideia de que produzir alegria em sala de aula é uma capacidade de aproximar coisas que antes não se relacionavam. Trata-se de uma sensibilidade que nós podemos nutrir pouco a pouco. Desejo bons estudos a todos.